A próxima música é em espanhol. Segunda. Aquellos que puedan, vamos poner de rodillas para una palabra de oración. Querido Pai, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Muito obrigado, Senhor, pela vida. Muito obrigado pela tua presença conosco, Senhor, na tua Santa Casa de Oração. Nós, neste momento, Senhor, gostaríamos de consagrar as nossas vidas, tudo que nós somos e tudo que nós temos a Ti, Senhor, para sermos inteiramente Teus, para sermos inteiramente usados por Ti, Senhor. Abençoa, Senhor, cada um de nós, abençoa o Teu povo, abençoa cada filho Teu que está presente aqui e aqueles que não puderam estar presentes, Senhor. Ajude cada um em suas dificuldades, sejam elas familiares, pessoais, financeiras, Senhor, familiares. O Senhor conhece a cada um de nós e sabe aonde precisamos da Tua ajuda, Senhor. Restaura nossas vidas, Senhor. Restaura a nossa vida, transforma nosso caráter. Prepara agora, Senhor, nossas mentes, nosso coração para recebermos a Tua palavra e ajude a vivermos, Senhor, de acordo com o que o Senhor nos ensina e espera de nós. É isso que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Historia de hoy. Una familia resiliente. Yo conocí la iglesia adventista a los 17 años y pasaron unos 2 años más o menos y ahí me conocí a quien fue después mi esposo. Estábamos de novios, él me dijo para empezar a salir, a noviar, y ahí quedé embarazada de mi hija mayor y después que nos casamos él me dijo que se casó conmigo solamente porque yo estaba embarazada. Él empezó a no ir a la iglesia, cuando iba criticaba todo, no importaba a quién predicara, él comenzó a criticar todo y así comenzó a alejarse de la iglesia para no volver más. Un año después, el 23 de junio, nació Jonathan Joel. Jonathan, yo siempre le digo que es un milagro caminado.
porque empecé su embarazo con pérdidas. Cuando llegó el momento de su nacimiento y el médico me dijo que Jonathan había tragado el líquido de la placenta y que además cuando ella empezó a salir me dijeron que tenía 3 vueltas de cordón alrededor de su cuellito. Entonces ya estaba el neonatólogo y ahí le sacaron el líquido y después empezó ya a llorar, ya empezó a vivir. Cuando Jonathan tenía 7 añitos, tenía una bicicleta, no se dio cuenta que él estaba yendo hacia el borde y cuando quiso mirar ya estaba literalmente volando y cayó al patio, que era cemento concreto puro. Y cuando corrí, Jonathan se estaba incorporando al piso, tapándose la carita, y cuando me mira y él saca las manitos así, y está todo sangre. Cuando le hicieron las tomografías, los resultados fueron que tenía, se había lastimado un poco el tabique, pero se había fracturado los huesitos frontales y se le había hecho una burbuja de aire en el cerebro y se había hecho un soplo en el corazón. Yo me arrodillé a orar. Yo me arrodillé y le dije, Señor, está en tus manos. Estaba en mi casa y recibí la llamada de Geraldine y Geraldine me dijo, mami, me llamaron diciendo que Jonathan está en el hospital, que se lastimó la mano. Y los médicos me decían, mire, la verdad que lo vamos a operar, pero Dios, para una cosa por la otra, Él va a intervenir. Y yo estuve orando y diciéndole, Señor, nuevamente mi hijo está en tus manos. Y me acuerdo que él sacándose así la copia me dice, ¿sabe que salió todo bien? ¿Cómo no va a salir bien si Dios estaba con él? En un mes tuvo 5 operaciones. Pero yo siempre le digo a él, las marcas, hijo, que te quedaron del tutor, las cicatrices que tienen son cicatrices de salvación. Y después de una recuperación, él puede jugar a la pelota, sigue su vida normal. Así que mi hijo se fue a España, lloramos ahí en el aeropuerto. Y bueno, el sábado a la mañana estábamos en la iglesia. Con mis hijas, mis nietos, y veo que mi hijo me dice, mami, ese es Jonathan. Me muestra una foto en el celular, entonces yo miro el celular y creí que mi corazón se paraba porque estaba muy lastimado. Empecé a escuchar los audios y él trabajaba en una empresa donde los habían llevado a Bélgica y habían pasado por Francia y estaban volviendo de Bélgica para España y en Francia vuelca la camioneta. Cuando yo miro en el celular, en el grupo de familia, fue donde se mandó todo, y yo veo las fotos, la camioneta quedó destrozada. Y para nosotros ver esas imágenes, ver cómo está la camioneta, la verdad que yo digo, Dios puso su mano ahí. Ya pasaron casi 40 años que el Señor me llamó para trabajar para Él, y siempre le agradezco por el amor que me tiene. Jonathan ya tiene 30 años, goza de salud, porque hace unas semanas nada más fue operado de un tumor en el riñón y la mano de Dios sigue estando ahí. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. El Señor me fortalece todos los días para saber que cuida de mi hijo a la distancia, para saber que cuida de mis hijas, de mis nietos y que cuida de mí, porque soy su hija. Ha llegado el momento que adoremos juntos a través de los diezmos y de las ofrendas. Qué testimonio maravilloso, ¿verdad? ¿No? Él ha sido, creo que vivió varias veces. Mira, qué fuerte, ¿no? Mira qué bonito ver su madre diciendo, ¿no? Yo en mi casa serviremos al Señor, ¿no? El niño ya era para ter muerto muchas veces, ¿no? Hemos visto aquí. Y hoy está en España y está bien de salud, graças a Deus, não? Que possamos sermos fiéis em tudo, né? Com os nossos talentos, com as nossas ofertas, em tudo. Agora nós vamos pedir às diaconisas, os diáconos mirins, para recolher as ofertas. Quero ofertar, quero
Vamos fechar os olhos para agradecer a Deus. Querido Deus, te agradecemos, Senhor, porque Tu é muito bom, Pai amado. Tua misericórdia dura para sempre. Te pedimos, Senhor, que abençoe aqui essas ofertas, abençoe todos aqueles que puderam ofertar e também aqueles que não puderam. Perdoa nossos pecados, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Menina, senta aqui que eu vou contar a história. Aqui, ó, senta aqui, ó, do lado da Fernandinha. Pode. Só, a Lisa, se quiser vir também, senta aqui com a hermanita. Ahora es una historia muy importante para los niños. Alisa, hoy tenemos aquí una representación en español. La semana pasada era en portugués. Aí eu falei em português. Hoje vou falar em espanhol para que entendáis, ¿no? ¿Ok? Voy a hacer una pregunta para los niños. Los adultos também podem pensar. ¿Por qué, crianças, niños, vosotros creéis que es importante obedecer? Obedecer primeramente a Dios y después a los papás. Y los maestros también, claro. ¿Por qué tú crees que es importante? ¿Tenéis alguna idea, Nico? ¿Por qué es importante obedecer? ¿Tenéis alguna idea, Lexi? Alisa, Fernandinha também está aqui do meu lado, Gabi, temos Natan. Por que vosotros crees que é importante, o que vocês acham que é importante obedecer? Ou o Dani, que está lá atrás, pode falar também? Vocês têm alguma ideia? Não? Tem, Gabi? A Gabi tem. Por que você acha que é importante obedecer? Porque as regras que a gente obedece para proteger a gente. Oh, muito boa resposta. Porque nos va a protegernos. Muy bien. La historia aquí, que es de la Biblia, que voy a contar, va a explicar por qué es importante obedecer. Primeramente a Dios y después a nuestros papás y después maestros, ¿no? La historia es de un señor que fue obediente a Dios. ¿Sabéis cuál es una historia muy famosa de la Biblia? Que el Señor, solamente él y su familia han sido obedientes. ¿Quién? ¿Sabéis quién es? Noé. ¿Conocéis la historia de Noé? ¿Cómo estaba el pueblo antes, en la época de Noé? Estaba muy revuelto. Estaba un caos la sociedad, ¿no? La humanidad estaba, ¿cómo está hoy? Muy mal. ¿Y qué pasó? Dios ha hecho un pedido a Moisés. Moisés, por favor, construye una arca. Y ha dado todas las medidas como era para hacer y todo, construir su arca, una arca. Moisés, Noé, muy obediente. ¿Fue o no fue obediente? Sí, él empezó a construir la arca. Y además de construir, avisaba a las personas, hablaba de Dios. Mira, estoy construyendo una arca porque va a venir una gran tempestad. Y el pueblo no creyó, dijeron que era loco. Este tipo está loco. Que va, ni llueve ahí. Casi no llueve, no es lo que pasa en Alemania, que llueve mucho, pero, y Holanda también. Pero en Brasil, de parte donde mi mamá vive, casi no llueve. Ahí, no llueve. ¿Qué? ¿Ser un tipo loco? Nada ha querido obedecer y creer en Dios y en Moisés. ¿Qué pasó? ¿Sabes de la historia? ¿A que sí? Noé construyó la arca. Entró en la arca solamente ¿quién? Noé, sus 3 hijos, sus 3 nueras y su esposa. Entonces, ¿cuántas personas? 3, 6, 7, 8. ¿Será? ¿Sí? ¿Cuántas personas había en el mundo en aquella época? Mucha gente. Solamente 8 personas han sido obedientes a Dios. 8. Muy bien, Nicolás. Muy bien. 8 personas. Él hizo con los dedos. 8. ¿Y qué pasó? Los demás. Cuando empezó la lluvia, empezó la tempestad. Ya escucharon, en Holanda ha tenido una tempestad muy fuerte. Con tronos. O así. ¿Tenéis miedo? A mí no me gusta. También miedo, ¿verdad? ¿Imagináis qué pasó? Empezó la tempestad, salieron corriendo, pero ya no ha dado más tiempo. La arca ya cerró. Dios cerró la puerta del arca y se fueron. ¿Y qué pasó con los demás? ¿Sabéis lo que pasó?
¿Sabéis lo que pasó con los demás, Nicolás? Muy bien, murieron. Entonces, ¿por qué es importante obedecer primeramente a Dios? Para nos dar la salvación. Ellos seguro que se quedaron ahí salvos. Y segundo, obedecer a los padres porque nos va a evitar que suceden cosas malas. Como dijo aquí nuestra hermana Gaby, para nos proteger. Voy a contar un secreto para vosotros. Mi hijo está ahí. Él no va a se enfadar conmigo, pero bueno. Mira qué pasó ayer, ontem con él. Mira, Alexi, como es importante tú obedecer a tu mami. Daniel iría preparar la ensalada, cortar los tomates y con un cuchillo, una faca de ese tamaño. Yo, no, Dani, hay una faquita de ese tamaño propia para cortar las ensaladas. Mas... No, mamá. No ha sido 10 segundos que él cortó el dedo, sangre. Ay, mamá, está aquí de prueba, no es cuento, no es historia. Salió corriendo, ay, una tirita, un band-aid, hasta hoy está ahí con dolor. Y yo lo avisé, justo, clavado. Dani, si tu corta el dedo, tu papá no está, tenemos que ir al hospital. No, mamá, queriendo, como si, no voy a obedecer a mi mamá, yo sé más. Yo sé muchas cosas, tengo 14, 15 años. ¿No? Las que tienen 15 años aquí, la Lisa, tú ya tienes 18, 12, 15, no, 10. Toda la edad hay que obedecer a los papás. Porque los papás saben lo que es mejor para vosotros, niños. Y adultos también. No solo los niños. Tenemos que primero obedecer a nuestro Padre que está en los cielos. Si queremos ser felices, evitar problemas, obedezca a su Padre que está en los cielos y a sus padres terrenales, que yo estoy segura que van a evitar un corte de dedo, van a evitar... Yo no obedecí a mi papá cuando tenía 15 años más o menos, me ha roto esto de bicicleta. Mi papá dijo, no te vas, yo fui sobrada, voy ahí. Una decida, no sé cómo se dice una, en español algo, ¿no? Se ha caído, me ha roto este hueso aquí. 40 días así, sin poder bañar bien, sin poder hacer nada. La consecuencia de no obedecer serán malas. Entonces mi deseo es que vosotros, Lexi, Nicolás, Alisa, Fernandinha, Gabi, Alisa, Dani, todos los niños jóvenes y vosotros también, y a mí también, obedecer primeramente a Dios y nuestros padres, para sermos felices, ¿ok? Y evitar problemas, evitar sangre, ¿no? En el dedo. Si te hubiera obedecido Dani, no teria hoy con tiritas, no estaría bien. Ela está dizendo que algunas veces no sucede nada, es verdad. Algunas veces que no obedecemos no sucede, pero, hay un más. É o risco do negócio, o risco. Ele não obedeceu, poderia ter obedecido, havia 2 cuchillos, um pequeno e um grande. Se tiver obedecido, teria evitado cortar. Isso não sucedeu só uma vez, aconteceu só uma vez, várias. Quando ele era pequeno também, não me come de cuchillo, gilete. Foi, se cortou, ele tinha 3 anos. A corda está hoje, ele lembra até hoje. Vosotros preferir arriesgar ou não? É bueno cortar? É bueno romper um hueso? Não. Então é melhor obedecer, Fernandinha. Claro que muitas vezes não vai acontecer, mas é melhor que não aconteça, porque se acontecer, você vai chorar, vai evitar sofrimentos. Por isso que há, como digo aqui, há regras na vida. Aí no semáforo, não se pode cruzar em vermelho, em rojo. Se tu cruza, tu vai ser atropellado. Pode ser que não passa nada, pero pode ser que venha um coche, tu vas a quedar sem caminhar por o resto de tu vida, por exemplo. Então é melhor, chicos, não arriscar, verdade? É melhor obedecer, Nicolas? Muito bem, Nicolas é um menino muito inteligente. Lex, é melhor obedecer? Muito bem. Alisa? Muito bem. Fernandinha? Agora está convencida que é melhor obedecer. Gabi? Dani, melhor obedecer, verdade? Muito bom. Alisa? Então é isso. Vamos orar? Há algum menino que lhe gostaria de orar? Há que pedir a Deus. Eu também, a vezes, quero fazer coisas de minha maneira, não como Deus me ha pedido.
No, Dios, yo sé muchas cosas, pero si tenemos que orar y pedir, Señor, ayúdame a elegir, a escolher coisas boas, para eu colher, cosechar, después tú vas a hacer cosas buenas. Vamos a orar? Pedir para Dios que nos ayude a sermos obedientes, ¿sí? ¿Sí? ¿Ya sucedió alguna cosa con vosotros por no obedecer a mami? ¿O no? ¿No? Está pensando, es que está pensando, ¿no? Pero vamos a orar. ¿Algún niño quería orar? ¿Quiere orar? Gabi, para você. Gabi, ó. A Gabi vai orar, hoje representar os jovens. Vamos cerrar nossos olhos e pedir para Deus que possamos ser obedientes. Papai do céu, obrigado que estamos aqui reunidos para ouvir o culto e obrigado que a gente pôde aprender sobre a obediência e que todos nós sejamos mais obedientes para que nada aconteça de mal em nome de Jesus. Amém, obrigada. Então, crianças, em casa, pede para mamãe e papai ler Gênesis 6. O mais importante é obedecer a Deus, ok? Agora pode sentar com mami, com papai para escutar na música. Vamos atender uma participacional especial. Spiegelt sich der Glanz
bist uns wie ein Vater nah und gibst uns so viel gute Gabe und schickst du uns auch Leid und Schmerzen. Wir ruhen doch in deinem Herzen. Wir danken dir für deine Schöpfung. In mir spiegelt sich der Glanz der Herrlichkeit. Voller Staunen seh ich dein Wunderwerk. Dank sei dir dafür. Não sei, para alguns deve ser uma surpresa, me perguntando o que ela está fazendo aqui na frente hoje. Nós tínhamos, nós íamos receber a visita do pastor Vitor, né, e por imprevistos, né, ele não pôde estar presente conosco. Mas eu gostaria de trazer para vocês, da Palavra de Deus, um tema que ele abrange todas as idades. E especialmente também aqueles que talvez já são um pouquinho mais de idade. Porque eu fico pensando às vezes, quando nós somos crianças, estamos despreocupados com a vida. Não temos tantas dificuldades, né, tantos problemas para enfrentar como um adulto tem. Quando nós estamos um pouco mais idosos, um pouco mais avançados de idade, nós temos sim as preocupações, mas também é um grande risco de achar que já caminhamos tanto na vida espiritual que já alcançamos o que precisávamos. E às vezes descansamos um pouco, até demais, e deixamos muitas coisas de lado. Então, essa mensagem de hoje é tanto para crianças quanto para adultos de meia idade e para os idosos também, tá bem? Vamos neste momento fazer uma oração antes de abrirmos a Palavra de Deus. Querido Pai, neste momento nós vamos abrir a Tua Palavra, te pedimos que o Santo Espírito fale conosco, Senhor, através de Tua Palavra. Preenche nosso coração, transforma nosso caráter. Em nome de Jesus, amém. Amém. O que eu gostaria de falar com vocês hoje se trata dos 8 passos para uma vida cristã de sucesso. Quem gosta de ter sucesso na vida? Êxito. Todos gostam, né? De ter sucesso na vida. E eu não estou falando aqui somente do dinheiro. Geralmente, quando a gente fala em êxito na vida, a gente pensa em, né, uma vida próspera, uma vida com uma carreira já boa, um trabalho bom. Mas êxito na vida vai mais além do que isso, né? Êxito na vida espiritual, êxito na família, êxito no casamento, êxito na criação dos filhos, êxito na própria vida. Tudo isso podemos falar que são êxitos. E a Bíblia ela dá 8 passos. Dá 8 passos para a gente para termos êxito na vida. Vamos ver um pouquinho desses 8 passos? Vamos abrir a Bíblia em 2 Pedro capítulo 1. Segundo de Pedro, capítulo 1, versos 3 e 4.
como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Eu, lendo esses 2 primeiros versos, não compreendi muito bem os detalhes. Por exemplo, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo seu divino poder, ou seja, pelo poder divino, mas eu me perguntei, que poder divino é esse que nos doa todas as coisas que levam à vida e à piedade? De que divino poder estão falando aqui? A Bíblia fala. Para quem lê assim, parece uma linguagem muito abstrata. O que significa isso? O que significa o divino poder de Deus que nos conduz à vida e à piedade? Vamos lá para 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1, verso 24. Primeira Coríntios capítulo 1, verso 24 diz assim: mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo. Poder de quem? Judeu. Poder de Deus e sabedoria de Deus. Interessante. Então podemos dizer, com outras palavras, voltando lá para o capítulo 1 de 2 Pedro, diz assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Podemos traduzir assim: visto como, por Jesus Cristo, nos têm sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Aí eu consigo entender melhor. Segue meu pensamento até agora? Eu estou falando em português, consegue compreender? Muito bem. Ellen White, ela descreve o seguinte: é preciso um poder que opere interiormente, uma nova vida que proceda do alto, antes que os homens possam substituir o pecado pela santidade. Esse poder é Cristo. Então, ela reforça essa ideia que a Bíblia, em 1 Coríntios, nos diz que esse poder divino é Jesus Cristo. Então, é por Jesus Cristo que nos são doadas, então, todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Agora eu pergunto para vocês, próximo passo: o que são todas essas coisas que nos conduzem à vida e à piedade? Que todas as coisas são essas? Todas as coisas? Tudo é tudo? Vale tudo, né? Igual uma luta, vale tudo? O que são todas as coisas que a Bíblia fala? Vamos deixar essa parte de todas as coisas um pouquinho mais para frente e vamos nos concentrar agora quando ele fala que nos conduzem à vida e à piedade. O que ele quer dizer com a vida e o que ele quer dizer com piedade? O que é isso? O que significa isso? Vida. Vamos para Salmos capítulo 36, verso 9. Essas coisas nos conduzem à vida, mas a que vida? Que vida é essa? Salmos capítulo 36, verso 9. Capítulo 36, verso 9. Pois em ti está o manancial da vida. Em quem está o manancial da vida?
Pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Por Jesus Cristo nos são doadas todas as coisas que conduzem a Ele, que é a vida. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Matamos mais uma charada, assim fala em português. Todas as coisas nos conduzem a Ele, que é a vida. E a piedade? O que é a piedade? A Ellen White fala assim: é pelo conhecimento completo de Deus que são nos doadas todas as coisas que nos conduzem à vida, a Jesus Cristo, e a piedade. O que seria a piedade? Devoção, amor pelas coisas religiosas. A piedade, ela é a devoção, é a sua entrega, é a sua dedicação à vida religiosa, ao que você acredita. A piedade, a dedicação à vida religiosa, o amor pelas coisas religiosas. Repetindo para nós fixarmos, visto que por Jesus Cristo nos são doadas todas as coisas que nos conduzem a Ele, a Jesus Cristo, e a uma vida de devoção a Ele. Agora seguimos com o verso. Vamos voltar para Pedro. 2 Pedro capítulo 1. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Ou seja, é através do conhecimento de Cristo Jesus que nos são doadas todas as coisas, porque nele está a plenitude. Então é em conhecer a Jesus é que nós somos conduzidos a Ele e conduzidos então a uma vida de devoção a Ele. E é através de Jesus Cristo. Jesus Cristo, aquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Jesus nos está chamando hoje para a sua própria glória e virtude. Mas aí tem duas palavrinhas aí que talvez não consigamos entender completamente. O que significa glória? O que significa essa virtude? O que significa glória? Ellen White, na meditação A Maravilhosa Graça de Deus, baseada em 2 Coríntios capítulo 4, verso 6, ela diz assim: a glória de Deus é seu caráter. É o caráter de Deus, a glória dele. É o seu caráter. Então, Deus nos está chamando para recebermos o seu caráter. Deus também está chamando-nos para a sua própria virtude. Agora, um fato interessante aqui. Quando nós falamos de virtude no singular, nós estamos falando, e no comentário bíblico, nós lemos que a virtude, quando se trata de Deus, estamos falando do seu poder. Quando a virtude, essa palavra virtude está no plural, nós estamos falando então das qualidades de Cristo, as virtudes de Cristo. Mas aqui a Bíblia fala que Deus nos está chamando para a sua própria glória, para recebermos o seu caráter e para a sua própria virtude, que significa o seu poder. Ou seja, Deus nos está chamando para nós recebermos o seu caráter e para recebermos o seu poder. Porque virtude no singular significa o poder de Deus. Eu vou repetir uma última vez esse verso. Visto como por Jesus Cristo
nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem a Ele e uma vida de devoção a Ele, através do conhecimento de Jesus Cristo, aquele que nos chamou para o seu próprio caráter, para fazermos parte do seu caráter e para recebermos o seu poder. Podemos entender o verso dessa forma. Vocês compreendem agora melhor o verso? Conseguem compreender? Quando nós vamos lá em Lucas, capítulo 8, verso 46, em algumas traduções, a mulher que tinha o problema do fluxo de sangue, quando ela foi curada, Jesus falou assim: quem me tocou? E os discípulos perguntaram: mas Senhor, há uma multidão aqui, há muita gente. Como perguntas, quem me ha tocado? E Jesus diz assim: eu sei que alguém tocou em mim, porque de mim saiu poder. Em algumas traduções está a palavra virtude, porque de mim saiu virtude. Então Deus está nos chamando para recebermos o seu poder, a sua virtude. Muito bem. Vamos então, queridos, ver o que são todas essas coisas. Essas coisas são os 8 passos para o sucesso na vida. Vamos ver o primeiro passo? Vamos ver a partir do verso 5. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. Qual é o primeiro passo? Verso 5. Vou ler de novo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. Qual é o primeiro passo que a Bíblia dá para nós outros? La fé. La fé é o primeiro passo para ter um sucesso em la vida. La fé. E ele dijo, não somente para receber la fé, pero disse, reúne com diligência, com toda força, com diligência. É necessário que demos o primeiro passo. El passo para o sucesso. El passo de sucesso depende de nossa atitude. Não depende muito da atitude de los outros. Depende de nossa atitude de dar o primeiro passo. E o primeiro passo é ter fé. O que é fé? Isso aí está de cabeça. O que é fé? Muito bem. É possível agradar a Deus sem fé? A Bíblia fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque quem vai a Ele é preciso crer que Ele o quê? Ele existe, primeiramente. Não é? Então, nós podemos concluir que a fé não é um sentimento. Escutamos muita gente falando, não? Eu tenho fé em Cristo, eu tenho fé. Pero muitas vezes, queridos, tenho que dizer que não passa de sentimentos de momento. Eu tenho fé em Cristo. Pero quando vem na dificuldade, já começamos a questionar nossa fé. A fé, como disse a irmã Elizabeth, é uma certeza. A fé é uma certeza. Exatamente. Por isso que a fé é uma certeza. Porque você sabe que existe algo que você não vê. Uma certeza. Ela é firme. A fé é uma certeza. A fé, ela é firme. Ela não balança de um lado para o outro em problemas, em dificuldades. A fé, ela dá energia a todo o nosso ser. Não necessitamos de energético, não? A fé é o que dá energia para crescer. A fé nos impulsiona a obras. Então, queridos, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível dar o segundo passo para o sucesso.
Sem fé, primeiro, é impossível dar o primeiro passo, né? Na vida espiritual. Tiago capítulo 2, versos 14 a 18. Fala um pouquinho dessa fé. E eu lendo esses versos, eu entendi o quão poderoso é a fé. Tiago capítulo 2, versos 14 a 18. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. A fé que é uma certeza, é uma fé que age. Falando em ajuda aos pobres, gostaria de relembrar vocês que nós temos nossa caixinha lá atrás, para aqueles que gostariam de ajudar, né, a Adra, e seguir ajudando também aqueles que passam por dificuldades, tá bom? Nós temos ali atrás uma caixinha, e quem sentir no coração também de realmente doar, pode realmente colocar um valor ali na caixinha. Isso é ter fé. Você não pode falar para o seu irmão que tem fé, quando ele está passando por uma dificuldade, por exemplo, você fala para ele, a gente vai orar por você, tá bom? Está precisando de roupa? A gente vai orar por você. Está precisando de comida? A gente vai orar por você, tá bom? Mostra-me que você tem fé. Eu vou mostrar minha fé pelas minhas obras. Eu acredito que Deus pode nos sustentar. Eu acredito que Deus sustenta a minha vida. A fé é uma certeza. E se eu tenho certeza que Ele nos sustenta, eu vou agir de acordo com a minha fé. E eu vou ajudar quem está precisando também. Porque eu sei que Deus nos sustenta. Segundo passo. Qual é o segundo passo? Acrescentar à vossa fé o quê? A virtude. O que é a virtude que nós vimos? O que é essa virtude? Poder. Acrescentar à fé o poder. Pero, que poder é esse? Que poder é esse? Nós sabemos que a fé, a Bíblia fala que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Aqueles que pela fé aceitaram a verdade, agora desejam pregar essa verdade. Nós já vimos que a virtude, ela pode significar também o poder. E Paulo, ele fala em Romanos capítulo 1, verso 16 assim, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, nós precisamos de poder vindo do alto. Precisamos do Evangelho. Porque Paulo fala, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ou seja, a Bíblia está falando para acrescentarmos à nossa fé o poder de Deus que recebemos através do Evangelho. E você, querido, já tomou a decisão na sua vida de seguir o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. E Deus nos está convidando a vivermos esse Evangelho. Porque só aqueles que vivem o Evangelho têm o poder. Quando os discípulos estavam reunidos na casa, orando pelo derramamento do Espírito, a Bíblia descreve que eles receberam, então, poder do alto. Jesus, alguns dias antes, falou assim, esperem e vocês vão receber poder do alto. Nós só podemos viver o Evangelho quando temos também o Espírito Santo. E Deus hoje está nos convidando para recebermos o Santo Espírito. Porque quando temos o Santo Espírito, nós podemos realmente viver o Evangelho.
E aí sim nós vamos ter poder. Poder para viver uma vida exemplar. E quando nossa vida ela tem poder, queridos, eu não sei se nós, como igreja, já chegamos nesse ponto de sabermos o que é receber realmente esse poder e viver esse poder na nossa vida. Viver realmente o Evangelho. Ter o Espírito Santo na nossa vida para ter uma vida de poder. E eu anseio chegar nesse ponto. A Bíblia fala que o Santo Espírito vai ser derramado 100% sobre todos aqueles que esperam Ele. E nós vamos pregar com poder. Nós vamos viver uma vida com poder. Tanto é que as pessoas vão olhar para a gente e não vão ter dúvidas que nós andamos com Jesus. E eles vão querer andar com Jesus também. Quando Pedro estava lá fugindo de Jesus, não reconheceram Pedro e falaram: você não é um deles? Como é que eles reconheceram que era Pedro um deles? Porque andou com Jesus. Ele andou com Jesus. Mas sabe uma coisa? Eu fico pensando, é necessário nós recebermos o Evangelho, nós precisamos do Santo Espírito, mas aí vem um terceiro passo muito importante. O que está escrito lá no verso 6? No final do verso 5. Com a virtude, com o poder, acrescentem o quê? O conhecimento. Nós recebemos o estudo bíblico, nos batizamos, tudo bem, não? El estudo bíblico, já sabemos algumas coisas da Bíblia, pero aqui, a Bíblia está dizendo para acrescentarmos o poder, o conhecimento. Não basta receber o conhecimento básico, não basta saber a letra, não basta esperar por ele poder. Não basta esperar por a ajuda do Espírito Santo. É necessário acrescentar o conhecimento. E a palavra de Deus diz que o povo de Deus perece, muere por falta de quê? De conhecimento. Então, o terceiro passo para o sucesso é obter conhecimento. Pero que conhecimento é este? Ou seja, nossa igreja, queridos, nossa igreja tem tanta informação, tanto conhecimento da palavra de Deus, pero vivimos pouco de lo que conhecemos. E pode dizer que por vivirmos pouco de lo que conhecemos, então não conhecemos. Lo que temos é informação. E muita informação, pero pouco conhecimento, porque o conhecimento nos conduz a uma experiência. E temos muita pouca experiência. Juan capítulo 17, verso 3, diz assim. O Evangelho de João, capítulo 17, verso 3. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. No que consiste a vida eterna? De conhecimento. Mas qual é o conhecimento? Conhecimento do quê? A vida eterna é essa, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Recuerde-se o princípio do verso 3. Visto que por su divino poder, por Jesus Cristo, nos são donadas todas as coisas que nos conduzem a Ele e a uma vida dedicada a Ele. Através do conhecimento dele. Precisamos de uma vida de conhecimento de Jesus Cristo. Nós necessitamos conhecer bem a Jesus Cristo. Todos têm um melhor amigo aqui na terra?
Quizás todos a casa, todos têm um melhor amigo, não? E pode dizer esse melhor amigo. E pode dizer que vocês conhecem bem seu melhor amigo, conhecem bem um pouco. E por que chamamos melhor amigo? Pero conoces pouco de seu melhor amigo. Pero chamamos melhor amigo. Interessante isso, não? Nós outros brasileiros, não? Podemos confirmar. Chamamos quase todos de amigo, não? Encontramos um amigo, vem aqui, vem ajudar. A todos chamamos de amigos, quase, não? Pero pouco conhecimento temos dele, melhor amigo. E de Jesus Cristo também. Pouco conhecimento temos dele. Pero sabes, queridos, todos esses 8 passos solamente vamos obter quando conhecemos a Jesus Cristo de verdade. A Bíblia nos está invitando para conhecermos, mas não tendo conhecimento raso, para conhecermos aquele que nos conduz a seu próprio caráter e a seu poder, que é Jesus Cristo. A Bíblia nos está invitando para conhecermos profundamente a Jesus. Mas temos um problema. Temos um problema com isso. Sabe qual é o problema? O problema é que Jesus é Deus. E Deus é onisciente, onipotente e onipresente. E como Deus que é onisciente, Ele não tem problema em conhecermos. Nenhum problema. Ele te conosco de ponta a ponta. Todo. E o problema está aqui. Quando a Bíblia nos invita a conhecermos a Jesus, o problema é que o ser humano é limitado. E Deus é infinito. Como vamos a conhecer Deus? Como vamos a conhecer a Deus? Mira, e para piorar a situação, Isaías capítulo 1, versos 5 e 6, diz assim: Por que haveis ainda de ser feridos, visto que continuais em rebeldia? Toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo, desde a planta do pé até a cabeça. Não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Nossa cabeça está enferma. Todos os seres humanos estão enfermos. Não há um que está sano. Como vamos conhecer a Deus? Outra coisa mais que diz a Bíblia. Oséias capítulo 5. Oséias capítulo 5, verso 3 e 4 diz assim: Conheço a Efraim, e Israel não está oculto, porque agora te tens prostituído, ó Efraim, e Israel está contaminado. O seu proceder não lhes permite voltar para o seu Deus, porque um espírito de prostituição está no meio deles, e não conhecem ao Senhor. Em outro texto, a Bíblia diz assim, que os animales, por exemplo, a oveja, conhece a voz de seu Senhor. Pero o ser humano não conhece a seu Padre, a seu dueño. Agora, aí está o problema, porque não conseguimos conhecer a Deus. Porque aqui em Oséias capítulo 5 diz que há um espírito de prostituição. Ou seja, um espírito de, se diz apartamento em português, ou seja, um espírito de afastamento, alejamento. Ou seja, prostituir-se significa alejar-se. Existe, queridos, um espírito de afastamento, alejamento, um espírito de prostituição. Queridos, é necessário uma análise de coração. Se nós
se você e eu temos esse espírito de prostituição na nossa vida. Porque é esse espírito de aleitamento que nos está impedindo de conhecer a Deus. E Deus nos está chamando hoje para reconhecer as coisas que nos estão alejando dele, para deixar esse espírito de prostituição. É fuerte a palavra, pero diz aqui que este espírito é que impede de conhecer a Deus. Agora, mira, agora já sabemos qual é o problema e como podemos então conhecer a Deus? Jeremias capítulo 22. Jeremias capítulo 22, verso 15 e 16. Jeremias capítulo 22, versos 15 e 16. Reinarás tu só porque rivalizas com o outro em cedro? Acaso teu pai não comeu e bebeu e não exercitou o juízo e a justiça? Por isso tudo lhe sucedeu bem. Julgou a causa do aflito e do necessitado, por isso tudo lhe ia bem. Porventura não é isso conhecer-me? Diz o Senhor. Conhecer a Deus o que é? É praticar o quê? A palavra, né? Praticar o juízo, a justiça. Exatamente. 1 João, capítulo 2, versos 3 e 4. 2, 3 e 4. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Conhecer a Deus é guardar os seus mandamentos. Praticar a justiça e o juízo não é nada mais nada menos do que guardar os seus mandamentos, do que ouvir a palavra de Deus e seguir o que Ele manda. E nós temos a possibilidade, com a ajuda de Deus, de conhecermos a Jesus. E graças a Deus que nós temos a promessa que Deus vai nos dar um novo coração para conhecê-lo. Amém. Ele diz, eu vou dar um novo coração para vocês, para que vocês me conheçam. E disse mais, e nos dá uma palavra de motivação. Disse assim, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Oséias capítulo 6, verso 3. Quarto passo. Qual é o quarto passo? Domínio próprio. Agora, domínio próprio. Onde é o melhor lugar para exercermos o domínio próprio? Na escola? No trânsito? Na casa? Agora, onde é o melhor lugar? Mira, há um dicho em português que diz, né? O que aprendemos em casa, llegamos afuera. Ou seja, o melhor lugar para exercermos o domínio próprio é em tu própria casa. Porque é aí que os outros ojos, que os irmãos da igreja não estão mirando. Nadie mira. E o ser humano pensa que é inteligente, não? Ele diz, agora posso fazer o que quero, nadie está me mirando. O domínio próprio se exerce em casa, com o cônjuge, com os filhos, todo pessoas. Tiago, capítulo 3, não vamos ler todo o capítulo porque é muito grande, mas resumindo, Tiago nos dá umas
chicotadas, mais para chicotadas. Dice, miren los árboles. Aquí en Alemania crece mucho, tenemos mucha árvore de macieira, ¿no? Macieira, árvore de manzana, ¿no? ¿Puede dar un árbol de manzana una pera? ¿Quién ya ha visto eso? Yo cuando estaba en la casa de mis parientes en Brasil, probamos de un árbol que tenía como que una, como é que fala, uma mexerica, né? Não sei como fala, uma mandarina, não? Que tenía un gusto diferente, porque dice que ahí se mezcló con el árbol de limón y salió un sabor un poco más ácido. Pero no vi limón en ese árbol de mandarinas. Y Tiago está diciendo así, si un árbol, un árbol de manzana, no puede dar pera, ¿cómo es posible que nosotros con nuestra lengua bendecimos a Dios y maldecimos a nuestro hermano? ¿Cómo es posible, hermano, que demos dos tipos de frutos? ¿Cómo es posible que de nosotros brote fruto del bien y del mal? Y dice, entre nosotros no debería ser así. Ahí está el dominio propio, en la lengua. La boca algo que está lleno del corazón. Dominio propio en la mente. Dominio propio al hablar, la lengua. ¿Sabes por qué? Porque la lengua domina todo el cuerpo. ¿Sabían eso? La lengua domina el cuerpo. ¿Qué pone la gente en el caballo para que... O sea, no sé cómo lo dice en español. O sea, freno. Ponen el freno. ¿Y dónde va el freno? ¿Dónde va el freno? En la boca. En la boca. Es necesario a veces que la palabra de Dios pone el freno en nuestra boca. La palabra de Dios es un freno en nuestra boca. Y David ora a Dios y dice, Señor, ponga como un freno en mi boca. Impídame de maldecir, de deshonrar tu nombre. Tiago capítulo 1, verso 26 diz assim: Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Sem o domínio próprio, nossa religião é vana. Nada sirve venir a la iglesia. Nada sirve leer todas las mañanas y por la noche. Sin el dominio propio, nuestra religión es vana. Provérbios 25, 28 faz uma comparação muito forte. Provérbios capítulo 25, verso 28 diz assim: Como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Queridos, isso é fuerte. ¿Sabe por quê? Porque quando hablamos algo, maldecimos a alguém, nós não temos muro de proteção. E porque não temos muro de proteção, o inimigo nos usa. O inimigo não pode avançar, não pode entrar em uma cidade que está protegida por muros. Mas diz que uma pessoa que não tem domínio próprio é uma pessoa que não tem muros. É comparado a uma cidade que não tem muros. E uma pessoa que não tem domínio próprio, o inimigo pode dominar facilmente. Quando Pedro falou com Jesus, disse assim, não passa isso contigo, Senhor. Jesus disse para ele assim, está repreendido.
está reprimido. Aparte de mim, Satanás. Salmo 141. Salmo 141, versos 3 e 4 diz assim: olha que Davi pede a Deus, vamos a ser deste período de Davi, nossa oração, nosso pedido a Deus. Ele diz assim: põe em guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Não permitas que o meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade, na companhia de homens que são malfeitores, e não coma eu das suas iguarias. Põe em guarda, Senhor, a minha boca. Ou como um vigia, ponga frenos em minha boca. Esse deve ser nosso pedido a Deus. Ajude-nos a ter domínio próprio. Quinto passo. Estamos chegando ao final. Quinto passo. Qual é o quinto passo? Paciência. Em português, temos a palavra perseverança. Perseverar. Vamos ler Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versos 3 e 4. Não basta termos somente domínio próprio. Se ganhamos a batalha hoje, se dominamos nossa língua, se dominamos nossos actos, nossos pensamentos, com a ajuda de Deus, é necessário termos perseverança. Em Apocalipse, em capítulo 14, aí diz, tem um verso que nós conhecemos: aí está a perseverança de los santos, os que guardam os mandamentos de Deus e testemunham de Jesus. Aí está a perseverança, ou em outras expressões diz a paciência de los santos, não? É necessário perseverar, é necessário manter todos os dias a perseverança. Romanos capítulo 5, versos 3 e 4. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Por isso Paulo agradecia a Deus por as dificuldades, porque sabia que solamente a dificuldade produzia perseverança. E se alegrava nas dificuldades. Porque ganhava, ou seja, tem que ter o quinto passo para o sucesso da vida espiritual. 3 e 4, né? Verso 4. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Capítulo 5. Capítulo 5, versos 3 e 4. Então a tribulação produz perseverança. A perseverança, ela produz experiência. E a experiência, então, produz esperança. A perseverança, ela precisa ser constante. A perseverança, ela precisa ter ação completa. O que significa que a perseverança precisa ter ação completa? O que significa? Que a paciência precisa ter uma ação completa. Significa, irmãos, que hoje eu venci a batalha, mas eu necessito completar esta até o final da vida. A paciência, a perseverança necessita ter ação completa. E não quer dizer completa nesse dia de hoje, até o fim da vida. Precisamos perseverar em todo o tempo. Mas como perseveramos? Efésios capítulo 6, verso 18. Como podemos perseverar? Como podemos ter paciência, em outras palavras? Filipenses, Efésios capítulo 6, versos 18. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Com oração é que perseveramos. Todos os dias. Não ganhamos a batalha se hoje devemos de orar. Se tu te olvidas de orar,
no va a ganar perseverancia para vivir. No va a poder mantener por mucho tiempo en su vida la perseverancia. Y cuando uno no tiene la perseverancia, ¿sabe qué acontece? El efecto dominó. Todo lo que conquistaste hasta ahora, todos los pasos que diste hasta ahora, caen por tierra. Porque perdiste la batalla. Sin perseverancia en la vida espiritual, es imposible permanecer de pie. Sexto paso. ¿Cuál es este paso? Piedad. ¿Qué es piedad? Ya miramos esto. ¿Qué es piedad? É uma vida de devoção, né? Uma vida de devoção, de dedicação às coisas espirituais, uma vida de dedicação a Jesus Cristo. 1 Timóteo, capítulo 4, versos 7 e 8. 1 Timoteu, capítulo 4, versos 7 e 8. Mas rejeita, Paulo estava dando conselhos a Tiago, a Timóteo, estava dizendo, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida, que agora é e a da que há de ser. Um desportista persevera, tem que manter, tem que perseverar, tem que dedicar-se, ter uma vida de dedicação a esse deporte. E Paulo está hablando, o sea, el deporte, el físico, para nada sirve, o sea, nessa vida, o sea, é algo que vamos a morir, para pouco proveito tiene. Pero la piedad, o sea, la vida de dedicación a las cosas espirituales tiene más valor, porque en ella está la vida eterna. Y si no tenemos piedad en la vida de devoción a las cosas de Dios, si tú y yo no nos dedicamos a diario a las cosas de Dios, vamos a morir. El deporte físico para nada provecho. Las cosas de este mundo para poco provecho tienen y son pasajeras. Pero si dedicamos nuestra vida a las cosas de Dios, ganamos la vida eterna. Amén. Vamos a vivir con Jesucristo. Tiago capítulo 1, verso 22, dice más a respecto de este paso. Dice así: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. La piedad es una vida de dedicación, o sea, una vida práctica. O sea, es una vida de práctica a la palabra de Dios. Practicar la palabra. Y dice, no sean solamente oídos de la palabra de Dios, sino practicantes de la palabra de Dios. Amén. Eso significa tener la piedad. Muy bien. Séptimo paso. Fraternidad. A fraternidad es un termo oriundo del latín, frater, que significa hermano. Por ese motivo, fraternidad significa parentesco entre hermanos. La fraternidad universal designa la buena relación entre los hombres, en que se desarrollan sentimientos de afecto propios de hermanos de sangre. Es interesante eso, que el séptimo paso para el suceso de la vida espiritual es tener la fraternidad. Y la fraternidad miramos que es la relación entre hermanos. Y va más allá de la relación de hermanos de sangre. ¿Somos hermanos adoptivos o somos hermanos de sangre? Es fácil quizás amar más a los hermanos, ¿no? De sangre, ¿no? De la propia familia, ¿no?
¿no? Porque tú conoces la vida entera, ¿no? Pero la Biblia no está hablando de esto. La Biblia está hablando que está hablando de la iglesia. Mundialmente. La fraternidad, la relación entre hermanos. Y que, ¿sabe, hermanos? Tenemos un poco de dificultad de relacionarnos con los hermanos, ¿no? Temos dificuldades, né, de nos relacionarmos com os irmãos, né? A fraternidade, com todos. Temos às vezes intrigas, dificuldade de compreender o outro bem, de aceitar a opinião do outro. E quando uno pisa em nosso pé, já nos alejamos, já hablamos mal, já, ou seja, já falhamos em dar este passo da fraternidade. E Jesus nos está invitando a dar este passo. O passo de termos uma relação verdadeira de irmãos de sangue. E vou dizer, irmãos, com toda segurança, somos irmãos de sangue, porque temos um Padre. E nós venimos de um solo Padre, a Deus. Nós somos irmãos de sangue. E necessitamos aprender nesse termo a nos relacionarmos como irmãos de sangue. E o último passo, que é la cereja na torta, no pastel, é o amor. O amor. Pero não é o amor de palavras só. Este tema sobre o amor eu prediquei na igreja alemã. E eu fiz uma pergunta, e vou ser para vocês também. É necessário que eu conozca para amar? Ou eu posso amar para conhecer? Primeiro amar, depois conhecer, né? Como é que você pode amar se você não conhece? Quando nós conhecemos a Jesus, passamos a amar. Amém. Irmãos, quando estamos falando de relações, de nós que recebemos a Deus e amor a nosso próximo, eu não necessito conhecê-lo para amar. ¿Sabes por quê? Porque Deus nos dá um mandamento. Amem a vuestro próximo, assim como eu dei minha vida a vocês, assim também vocês devem amar o seu próximo. E o amor significa quizás também estar listo para morrer por seu irmão. O amor chega a esse ponto de quizás orar a Deus e dizer: Senhor, se é para a salvação dessa pessoa, se tu queres, eu estou listo para morrer por ela. Amém. Escuchamos muitos dos misioneros que vão a esses países da ventana dos 40, não? Unos ou muitos deles são perseguidos que morrem também, mas morrem por amor, porque dão sua vida por as pessoas. E essas pessoas têm a oportunidade de escutar a palavra de Deus. Esse é o verdadeiro amor. E Jesus disse: assim como eu dei minha vida por vocês, e vós também, assim também vocês devem amar a vosso próximo. Então, eu não necessito conhecer o meu próximo para amar. Porque quando eu predico, quando eu hablo de Jesus para a pessoa, eu estou amando essa pessoa, porque eu quero a salvação dele. Esse é o amor ágape. E Jesus, no último passo, nos está invitando para ter uma vida 100% de sucesso, uma vida de sucesso na vida. E dar-nos esse passo importante na vida, de amar. Primeiro a Deus, e amar ao próximo de todo o coração. E queridos, quando aprendemos a amar,
nuestro próximo, cuando aprendemos a amar nuestro próximo, la iglesia va a tener un cambio. Tengo 100% de certeza de eso. Vamos a volver lo que era la iglesia al principio de los apóstoles. Ellos amaban y daban su vida por las personas. Que Dios nos ayude a dar cada día esos pasos, esos 8 pasos, y proseguir en conocer a Dios. Porque solo así vamos a tener el suceso. Y para terminar, Pedro dice así, capítulo 1, verso 8 de 2 Pedro. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E o meu apelo para hoje, meus queridos, está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 23 e 24. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Jesus que está chamando hoje a ti e a mim, Ele vai cumprir esta obra que começou em nós e vai nos levar até o final. Nosso crescimento na graça, nossa felicidade, nossa utilidade, tudo depende de nossa união com Cristo. Pela comunhão com Ele, todos os dias, toda a hora, permanecendo nele, é que devemos crescer na graça. Ele não é somente o autor, mas também o consumador de nossa fé. Cristo é o primeiro, o último e sempre. Deve estar com nós, não somente ao princípio e ao fim de nossa carreira, pero a cada passo no caminho. Que Deus nos bendiga e nos ajude a prosseguirmos na vida espiritual, dando esses passos com a fé. Vamos nos poner de pé para cantar. Perdão. Antes de cantarmos juntos, temos uma mensagem musical. Estar em paz com Deus, Rebeca. Aceitar que a graça traz perdão real, estar em paz com Deus é reviver o amor, é contemplar na cruz o nosso Salvador. Estar em paz com Deus é receber poder, buscar sua direção e força pra
estar em paz com Deus é renovar a fé, viver em comunhão, pra ser como Ele é. Estar em paz com Deus é reviver o amor, é contemplar na cruz o nosso Salvador. Estar em paz com Deus é receber poder, buscar sua direção e força pra vencer. Estar em paz com Deus é renovar a fé, viver em comunhão, pra ser como Ele é. Vamos nos levantar para uma glória de oração. Querido Pai, nós queremos viver uma vida que te agrade. Nós queremos ter força, Senhor, todos os dias para dar esses outros passos para o sucesso na vida espiritual. Senhor, concede-nos o Teu poder. Nós queremos Te conhecer cada dia mais e mais, porque em Ti, Senhor, há uma manancial da vida. Em Ti nós encontramos tudo o que precisamos para a vida, para uma vida eterna, para uma vida de santificação aqui. Nós precisamos de Ti, Senhor. Ajude-nos, Senhor, a dar esse passo a cada dia, esses outros passos. Ajude a crescermos na graça, Senhor. Ajude a crescermos no conhecimento de Cristo Jesus. Amém. Conceda-nos a Tua paz, Senhor, que vem através do conhecimento de Cristo Jesus. Conduz-nos em paz e segurança, em paz aos nossos lares. Que o Teu Espírito nos conduza, nos use e que o Senhor nos abençoe, Senhor. É isso que nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos sentar todos juntos, subir no final? Senhor, sem demorar, Tua igreja pronta está. Já divisamos, ó Jesus, belos cordais do céu de luz. Venha, Senhor, é nosso orar. Vem logo sem tardar. Deus abençoe a cada um de vocês, conduza todos em segurança para o lar de vocês. E se Deus quiser, nos encontramos no próximo sábado, às 15 horas, tá bom? Ore, especialmente também, pelo pastor que está no Brasil, tá bom? Ele volta na terça-feira, não é, Luísa? E pela família dele lá no Brasil, pelos parentes também que perderam a mãe, tá bom? Vamos lembrar da semana também do pastor e sua família, tá bom? Podemos nos despedir.